Olha, não tem como a gente entender esse conflito entre Israel e o Irã se a gente não entende os fatores psíquicos, históricos, culturais, sociais desses dois povos que estão brigando agora. Qual que é a origem, afinal de contas, desse conflito? Basicamente, a gente está falando aí de uma treta de família que remete a mais de 4.000 anos atrás. Então, se a gente quiser entender esse conflito, a gente precisa voltar a 4.000 anos atrás, a mais de 4.000 anos atrás. Voltar lá no Gênesis, na Bíblia, onde fala da história, da origem desses povos, né, dos israelitas e das outras linhagens de Abraão. Então, nesses registros históricos a respeito de Abraão, diz que ele teve duas esposas, sendo a principal esposa dele, a Sara, que se tornou mãe de Isaac, que é o filho prometido, o filho da promessa, que dá origem aos israelitas e, consequentemente, ao judaísmo. Por outro lado, você tem a segunda esposa, que na realidade, foi uma serva egípcia da esposa principal de Abraão, de Sara. Então, ela foi concubina e ela dá a Abraão um filho chamado Ismael. Ismael. Então, Ismael é, na verdade, o primogênito, o primeiro filho de Abraão. Então, o primeiro filho de Abraão não foi com a sua principal esposa, não foi com Sara, mas foi com a segunda esposa, a concubina. Bom, a questão é que, como já era de se esperar, num determinado momento, houve uma treta, uma briga entre essas duas esposas. E essas duas mulheres, em resumo, é contada a história de que a Sara, a principal esposa, ela faz um pedido para Abraão e Abraão acaba expulsando Agar e o seu filho e eles são obrigados a viver no deserto. Então, gente, Ismael, que é o filho rejeitado, ele dá origem aos povos árabes islâmicos e é reconhecidamente o ancestral do profeta Maomé. Então, aqui logo de início, você tem um drama familiar, um complexo de exclusão, um trauma original, onde mãe e filhos são expulsos, abandonados no deserto, e são símbolos desse ressentimento árabe. Esse conflito milenar familiar pode ser visto como um sintoma de um ódio que não se resolve simplesmente no campo militar, mas principalmente no campo psíquico religioso. Portanto, o que a gente vê entre essas lideranças políticos religiosas de ambos os lados, tanto do judaísmo sionista quanto do islamismo radical, a gente percebe esse ódio como identidade dos grupos, que projetam um no outro tudo o que negam em si mesmos. É um ódio que se tornou fundamento da própria coesão interna desses grupos. E é o que em psicanálise a gente pode chamar de formação reativa, que é quando odiar o outro confirma a nossa própria existência, a nossa própria identidade. Sem esse inimigo, o meu eu coletivo de identidade, de grupo religioso, se colapsaria. Em resumo, de ambos os lados, existe esse desejo de aniquilação do outro, o que torna praticamente impossível a coexistência dos dois grupos. Porque, do ponto de vista psicanalítico, gente, a coexistência, então, exigiria o reconhecimento da legitimidade da existência do outro, o que não acontece, porque isso ameaça as identidades que são baseadas na exclusão da existência do outro. Então, de um lado, Israel teria que reconhecer a dor histórica e o direito simbólico dos povos árabes. E do outro lado, o Irã e os outros setores islamistas teriam
que reconhecer a legitimidade da existência do Estado judeu. E é por isso que parece muito difícil disso acontecer, porque seria algo praticamente impossível, tendo em vista a formação, o inconsciente coletivo desses grupos mais radicais que existem de ambos os lados. Então, só para a gente fechar, esses conflitos entre Israel e o Irã e o conflito mais amplo entre judeus e muçulmanos não é apenas geopolítica ou religiosa, é uma encenação trágica de uma ferida arquetípica muito antiga, enraizada nessa rivalidade entre irmãos e uma dor de exclusão e na busca de um Deus que, segundo eles, só pode escutar um lado da história. Enquanto essas ideias não forem revistas, enquanto se continuar vendo o outro como herético, impuro, usurpador, a paz é improvável, porque o inconsciente coletivo está programado para o conflito e para a aniquilação do outro.